Eu sempre vivi muito de boa com o meu corpo, eu nunca tive problemas por ser gorda, por ser quem eu sou, por coisas que fazem parte do corpo feminino, do corpo humano em geral. Eu nunca vi problema no meu corpo, muito pelo contrário. Eu sempre tive uma ótica muito positiva em relação ao meu corpo, né? Analisar por outro ângulo, de ver que meu corpo me deu 2 filhos lindos, maravilhosos. Meu corpo me possibilitou viajar o mundo, ter uma carreira incrível, me possibilitou viver experiências incríveis. Então eu nunca consegui parar na frente do espelho e ficar naquela automutilação emocional, né? Nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso emagrecer. Eu preciso... nunca tive esse relacionamento de ódio com o meu corpo. E eu percebo que, sempre que eu falo sobre isso, eu percebo como é intrínseco na mente das mulheres em geral, né? E aí, beleza? Eu tô maravilhosa, porque hoje, gente, nós vamos conversar com uma top internacional. E o papo vai muito além de moda e beleza, tá bom? Ô, Flúvia Lacerda, você tá on? Feliz da vida. Quero começar sabatinando você em relação à sua rotina de beleza. Obviamente, a gente quer saber da rotina de beleza de uma top. Conta como é que é. Você tem uma rotina? Você alterna, adapta? Como é isso? Eu alterno e adapto de acordo com o lugar que eu tô, né? Com o clima. Geralmente, o lema sempre é buscar hidratar sempre, né? A hidratação é fundamental. Muita água e muito hidratante na pele, porque eu tenho a pele super seca. Você estava me dizendo um pouco antes da gente começar que a tua rotina, você fica alternando entre Roraima e Nova York agora. Como é que tua pele sente isso? A pele, cabelo, enfim. E como é que você muda da rotina nesses 2 ambientes diferentes? Se Nova York é inverno, eu busco hidratar o máximo possível, porque o inverno tem essa coisa de ressecar muito mais a pele da gente, né? Eu sempre busco esse fator hidratação muito mais lá no frio, né? Como o Roraima é um clima muito mais Amazônia e é super úmido, então eu não me preocupo tanto com hidratação em termos de creme, mas eu uso muitas água de florais, essas coisas assim, que são sprays que eu uso na pele, água de uva para ajudar a hidratar, mas que não fica tão melequento, porque aqui a gente transpira demais, né? Não é só um calor, né? É um efeito estufa mesmo, parece que você tá dentro de uma estufa. Então eu tento usar uma coisa bem mais leve, eu pego leve na maquiagem já como regra, né, de vida. E aqui eu uso bem menos por causa do calor excessivo. Ô Flúvia, e sempre foi assim o lance de pegar leve na maquiagem, ou você já passou por fases onde você explorava mais, usava uma quantidade maior de produtos, fazia uma pele mais carregada? Eu acho que o próprio trabalho me fez criar um pouco dessa necessidade de, quando eu tô em casa, eu vou deixar minha pele respirar um pouco, né? E aí eu criei essa regra em geral de... Eu quase sempre tô, principalmente no calor, né? Eu tento hidratar, mas eu quase sempre tô com rímel e um batom vermelho, que é meu favorito, e uma coisa bem básica. Eu não negocio boca vermelha também, é que hoje eu preferi manter um equilíbrio aqui. Você já fez um monte de capa de revista, de editorial, você deve ter várias fotos nas quais você se sinta maravilhosa, mas a gente pediu para você escolher uma específica, que vai aparecer na tela agora. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente por que você selecionou essa imagem específica, o que tem de tão especial em relação a essa imagem? Eu estava fazendo uma campanha para uma marca holandesa, a gente estava fotografando uma ilha na Grécia e eu acho que fala muito sobre essa coisa do natural, né? Eu gosto muito dessa pegada do bota maquiagem pra parecer que não tá de maquiagem, né? Que é uma coisa muito do europeu, né? De pegar bem leve. E eu gosto muito disso, o cabelo bem natural, na beira da praia, uma coisa muito de ar fresco, aquela ventania gostosa no cabelo que já arma aquele cabelo de leoa, né? É uma imagem linda mesmo. E tem tudo isso que você tá falando do equilíbrio, você tá com uma expressão de felicidade, essa brisa grega super
soprando ali. Ô, Flúvia, queria que você contasse um pouquinho pra gente quando que começou essa história de modelo, a carreira de modelo. Como é que foi? Conta pra gente a história por trás disso. Eu fui morar em Nova York ainda adolescente, né? Um dia a minha família estava passando muita dificuldade no Brasil e eu tinha uma tia que morava lá e surgiu a oportunidade de eu ir pra lá para tentar a vida, com a desculpa de querer aprender inglês, né? Eu fiz 3 meses de inglês, que era só o que a grana dava, e decidi ficar pra ralar e ajudar minha família. Começou bem assim a história, nada a ver com moda, nada a ver com intenção de ganhar vida como modelo, não sabia absolutamente nada. Acho que o que ficava muito claro na minha cabeça é que eu não tinha perfil nenhum pra isso, né? O pouco que eu sabia de ser modelo, nossa, eu tava a universos de distância disso. E aí eu tava trabalhando como babá na época e uma editora de revista de moda me parou num ônibus em Manhattan perguntando se eu já tinha pensado em trabalhar como modelo plus size. Eu achei que era piada, né? Eu achei que era uma pegadinha. O ônibus estava lotado, eu tava bem típico uniforme de babá, jeans, camiseta branca, tênis e um fone de ouvido ouvindo música, num trânsito super estressante. E eu notei que ela tava super estressada também, mas ela me olhava muito no ônibus. Eu falei, gente, que tanto essa mulher olha pra mim. Você achou que ela tava te querendo, né? Eu achei super esquisito. E aí eu senti ela me tocar no ombro e pediu pra falar comigo. E ficou todo mundo prestando atenção, né? E aí ela perguntou pra mim se eu já tinha considerado a ideia de... Você já pensou em trabalhar como modelo plus size? Aí eu, gente, que é isso? Quem é essa mulher? Que história é essa? E aí ela falou, olha, eu não sou louca, tá aqui meu cartão, pra você ter certeza de que isso não é algum truque, né? Uhum. Eu trabalho por uma revista de moda e eu vou anotar umas agências aqui no cartão mesmo pra você ir atrás. Eu acho que você deveria. Você tem muito perfil, seu cabelo, o formato do seu corpo, o seu rosto, maravilhosa, não sei o quê. E eu sem entender absolutamente nada, né? E aí, no mesmo passo que ela subiu no ônibus, ela estressadíssima com aquele trânsito, ela desceu e ela não faz ideia do quanto ela mudou a minha vida, né, naquele momento. Foi uma coisa muito surreal. Nunca mais. Eu acho que foi muito aquela coisa de no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa, uma coisa meio era pra ser, mas tem que ser uma combinação entre era pra ser e a sua vontade de ir atrás. Acho que acabou dando tudo certo. Eu sempre gostei de moda, mas eu sempre entendi que moda pro meu tamanho era uma coisa muito limitada. Então eu fui pra casa, eu achei aquilo super esquisito. Falei, gente, eu não falei com a minha família, eu falei, eu não tenho perfil pra isso. Eu sempre fui gorda, não tem cabimento, tipo, pra ser modelo, você tem que ser magérrima. E aí a minha família super que me deu apoio, falou, vai lá, liga, todo mundo ficou enchendo meu saco. Eu levei mais ou menos um mês pra decidir ir e ver qual era a história. E aí você começou a modelar e a carreira engrenou e só foi num crescente, é isso? Foi. Uns 6 meses depois, eu comecei a viajar o mundo, cheguei pro meu patrão na época que eu trabalhava como babá, falei, não dá mais, cara, eu preciso sair, eu preciso ir. Qual você considera talvez a maior dificuldade de ser uma modelo plus size? Os mais óbvios sempre são o preconceito, né? São indústrias que precisaram se adaptar a essa realidade de abraçar essa consumidora, então tinha que abraçar as modelos, né? Aí eu passei por muitas situações de preconceito, principalmente tentando trabalhar no Brasil, que é um mercado muito preconceituoso, super fóbico, mas a indústria em si, como sempre esteve aquele hábito de ter o comando de tudo, o controle de tudo, com a chegada das redes sociais se sentiu muito pressionado para abraçar a diversidade e muitas vezes hoje eu tenho certeza que abraça porque é politicamente correto, mas no fundo do coração não é muita vontade que tem. Nossa, a tua resposta foi, você já foi além do que eu tava pretendendo perguntar para você, que era justamente isso, assim, na linha do tempo, entender esse momento, se já tinha o lance da força da internet, das redes sociais e o quanto que você acha que isso influenciou, né, que tem uma certa pressão. Sem dúvida, imagina, o mundo da moda sempre esteve nesse pedestal de sempre foi uma bolha, né? Sempre foi um grupo de pessoas que determinavam quem, quando, onde e coisas assim. E aí, com a chegada da internet, eles perderam esse controle, eles foram forçados até mesmo pela necessidade do poder consumidor de todas as pessoas de abrir essa bolha e no final das meio que eu vejo pra mim de uma forma muito
muito óbvia. As redes sociais viraram essa mesa por completo. Então, acho que é um processo evolutivo, né? A gente começa forçando goela abaixo de quem não gosta, de quem não abraça, para então começar a mudar essa parte estrutural de cada indústria e assim acontecendo de uma forma mais genuína, né? Mais verdadeira. Eu queria ver essa necessaire. Você pode compartilhar com a gente, abrir aí quais são os indispensáveis? O que você não abre mão? Olha, ela é bem grande, mas na verdade eu acabo usando nem a metade do que tá aqui dentro. Isso aqui é uma água de uva que eu adoro passar no rosto, principalmente quando tá calor, que me ajuda muito a hidratar. Eu uso algumas outras também, eu tenho algumas que eu vou variando, né? Se eu for usar uma base, se eu vou precisar fazer alguma coisa que eu preciso realmente botar maquiagem, se eu for usar base, eu gosto muito de usar hidratante que dá uma certa luminosidade na pele, né? Se não, uma coisa mais básica é o hidratante com cor, que eu adoro, dá uma cobertura legal e deixa a pele bem com cara de verão, né? Mais saudável. E no restante, muito rímel sempre, também. Eu uso a minha peça de maquiagem favorita sempre, porque, né, alivia a cara de cansada. Sim. Você não tem muita olheira, né? Eu tenho, mas eu virei craque nessa coisa de corretivo. Eu faço combinações de corretivos. E aí essa bocona vermelha, você falou que sempre tá on. Sempre, não tá aqui. A boca vermelha sempre, não deixo de usar nunca. Pra bochecha eu sempre uso só um tinte. Um tinte às vezes pra bochecha e às vezes se eu não tiver muito afim de um batom vermelho, eu também uso no lábio só pra ficar com aquela cor de boca. Você já tinha falado com a gente que você gosta mais do estilo básico, né, e tal. E aí, você curte automake? Você costuma fazer sempre sozinha, pros seus rolês? E se fica bem quando você tem que se entregar pras mãos de um maquiador? Como é que funciona isso? Ou você fica tipo, ai meu Deus? Eu sempre tento chegar e dar uma dica se eu tenho que trabalhar com maquiador que eu não consigo. Coisas que eu procuro não usar na minha pele porque eu já sei que em câmera não fica legal, enfim. Tento levar as minhas próprias maquiagens porque eu acho que eu já sei como é que funciona, o que fica legal, né? Se eu preciso fazer minha maquiagem é sempre um básico, porque eu tenho essa coisa muito de menos é mais, né? Eu acho que pele muito carregada, sobrancelha muito carregada, nunca curti muito isso. Eu sempre ensino alguma coisa no E aí, beleza? Um olho esfumado colorido, como esse que eu tô usando aqui. O que você acha? Adoro. Eu sou péssima nisso, eu adoro. Eu sempre tô assistindo vídeo tutorial pra ver se eu consigo aprender. Adoraria. Então vamos fazer, e olha só, eu tenho um pacto sempre com a audiência de fazer a coisa mais descomplicada, orientada à solução e simples possível. Então acho que você vai curtir. Gente, quem é que não ama um olho esfumado? Você tá ali morrendo de pressa, tal, faz um olho esfumado, pá, parece que você ficou horas se maquiando, né? Pois é, só que normalmente a gente opta pelo pretinho básico ou por um marrom. Eu tenho uma proposta, que tal se hoje a gente fizesse um olho esfumado colorido? Vamos lá, o que você vai precisar? Primeira coisa, um lápis bem cremoso. Em seguida, a gente vai escolher uma sombra de uma cor parecida com a cor do lápis. Precisa ser igual? Não precisa ser igual. Eu vou por aqui, ó. Uma sombrinha marrom. Pensa num marrom que seja mais ou menos 2 ou 3 tons acima do teu tom de pele, beleza? Um pincel firme e um outro pincelzinho macio, assim, ó, mais fofinho. Eu decidi que nós vamos pelo azul. O que eu vou fazer é pintar junto à raiz dos meus cílios. Em seguida, eu pego o meu pincelzinho, aquele firme. Agora, olha só, o que eu faço é trabalhar o pincel em movimentos de vai e vem, esfumando. Se você estiver usando um lápis de longa duração, não vai ficar na brisa. Aplicou, esfuma, tá bom? Não vai fazer stories e brisar. Agora eu vou fazer a mesma coisa, a mesma operação que eu fiz embaixo, na parte superior aqui. Eu vou pintar junto à raiz dos cílios e aqui eu faço um movimento de arraste. Vocês estão vendo que eu tô fazendo, ó, de cima para baixo? Porque eu não quero, a gente tá falando do básico. Eu não quero um olho dramático, um olho editorial. Então eu tô pensando aqui que o meu côncavo é o meu limite de até onde eu quero que esse esfumado se amplie.
Abra o olho, ó, olha de frente agora e vê se o que você fez está aparecendo. A gente já tem um esfumado azul. Mas o que eu quero agora é colocar uma sombra para enfatizar o meu azul. Eu vou numa sombra de uma cor semelhante. Eu vou aqui, ó. Precisa ser igual a sombra? Não precisa ser igual. Aqui você pode, inclusive, explorar e pirar. O ideal é que ela esteja ali semelhante, tá? Mesmo pincel firminho. Vou dar batidinhas com a cor, vou sobrepor o trabalho que eu fiz com lápis. Vocês perceberam que eu usei o pincel deitado para aplicar a sombra na pálpebra superior? Agora, para fazer a parte de baixo, eu vou usar o pincel mais em pé, assim, ó. E vou dar batidinhas, ó. Lembram da sombrinha marrom que eu pedi para vocês separarem? Tá aqui, ó. Aí eu venho com o meu pincel fofinho e só ali, ó, na fronteira entre o azul, onde acaba o azul, para a pele, eu vou aplicar essa sombra. Movimento de vai e vem, na suavidade. Bom, agora a gente vai repetir a mesma coisa com a sombra de transição na parte de baixo. Só que lembrando que agora nós vamos pegar o pincel firminho, ele é menorzinho. Onde acaba a cor, na transição para a cor da pele, eu venho e faço o movimento de vai e vem. Agora ele parece meio grande embaixo, mas com a máscara e tal, ó. Temos esfumado colorido. Olha só, se por acaso, quando você estiver fazendo, você sentir que caiu um pouquinho aqui, ó, que a sombra começou a cair, foi além do que você gostaria, pega um cotonetezinho lindo, um pouco de demaquilante, aprisiona lá a cor onde você quer, retoca o corretivo e arrasa. Eu vou finalizar com máscara de cílios e tô pronta para ir embora. Gente, agora você já pode pirar com o teu olhão colorido. Quais cores você pode usar? Meu amor, o céu é o limite. Aproveita, testa todas aquelas sombras coloridas aí do fundo da tua gaveta, experimenta uma por dia, vê qual você curte mais e arrasa. Beijo. Como que é a tua relação com a beleza e você sente que você já foi afetada de alguma maneira pelos padrões vigentes, esses que a gente estava falando do mercado, ou você sempre teve uma relação tranquila com isso? Eu sempre costumo falar isso e às vezes eu escuto as pessoas falando, mas é impossível, ninguém vive em paz com o seu corpo o tempo todo. Eu acho que a gente foi muito condicionado a acreditar nisso, né? Eu sempre vivi muito de boa com o meu corpo, eu nunca tive problemas por ser gorda, por ser quem eu sou, por coisas que fazem parte do corpo feminino, do corpo humano em geral. Eu nunca vi problema no meu corpo, muito pelo contrário. Eu sempre tive uma ótica muito positiva em relação ao meu corpo, né? Analisar por outro ângulo, de ver que meu corpo me deu 2 filhos lindos, maravilhosos. Meu corpo me possibilitou viajar o mundo, ter uma carreira incrível, me possibilitou viver coisas, experiências incríveis. Então eu nunca consegui parar na frente do espelho e ficar naquela automutilação emocional, né? Nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso emagrecer. Eu preciso... nunca tive esse relacionamento de ódio com o meu corpo. E eu percebo que sempre que eu falo sobre isso, eu percebo como é intrínseco na mente das mulheres em geral, né? Uhum. É muito mais comum a gente relatar um relacionamento tóxico com os nossos corpos do que o contrário, né? Quando a gente fala o contrário, as pessoas se chocam. Uhum. Eu brinco e costumo dizer que eu fui terapeuta de muita gente por trás das câmeras, sendo muito aberta em relação a ser uma mulher gorda, de falar a palavra gorda, né? Porque isso ainda choca muito as pessoas, que é visto de uma forma muito pejorativa ainda, negativa. Sempre foi um processo que eu me diverti muito assistindo as pessoas sendo arrancadas fora dessa casinha, né, de medo, de preconceito, de não falar isso, chama de fofinha, chama de nunca usa a palavra gorda, ou não vamos esconder, e as pessoas sempre têm muito medo, né, de se expressar ou de acomodar uma pessoa gorda na frente da câmera. Eu sou vista muito no meu meio de trabalho como uma pessoa muito franca, muito aberta na forma com que eu me expresso,
muito assertiva a respeito dos meus posicionamentos, justamente porque eu vejo a necessidade da gente quebrar esse tipo de coisa, né? Já passamos desse ponto que a gente precisava ultrapassar há muito tempo e é legal ver isso acontecendo hoje. Eu acho sensacional, cara. Você compartilhou que sua filha foi alvo de ofensa nas redes sociais, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso e como é que você se posicionou nessa defesa. A grosso modo, eu tive que lidar com a espessura da parede, derrubar as coisas, lidar com as pessoas grosseiras, derrubar paradigmas, dissolver preconceitos. Eu acho que a geração dela veio para dar uma continuidade, e eles são completamente diferentes, né? A forma de pensar. E a Lua tem decisões muito claras a respeito da beleza dela. Ela tem uma sobrancelha invejável e nunca quis tocar, e eu sempre dei muito apoio pra ela, não toca na tua sobrancelha, porque eu também tinha sobrancelha grossa, aquele velho ditado, né? Minha mãe falou pra eu não tocar na sobrancelha, e eu fiz, né? E aí eu postei uma foto da Lua e várias mulheres, o que sempre me choca, porque as mulheres são as piores entre si, né? Sempre na posição castradora, de crítica, enfim. A gente foi realmente doutrinada a acreditar que nós precisamos viver nessa competição e nesse sistema castrador umas com as outras de forma permanente, né? E eu saí em defesa não só da minha filha, mas principalmente em nome da liberdade das pessoas, liberdade e respeito das pessoas serem quem elas querem ser. E é muito importante fazer isso, né, de posicionar, parar, porque é louco como que é a vítima, no fim das contas, né, da estrutura toda do patriarcado, mas acaba virando o algoz, muitas vezes parece contraditório, mas é importante ter alguém como você que para e fala, prestou atenção nisso que você tá fazendo, parece contraditório com o teu discurso ou com o que você fala que acredita, né? Gente, esse papo com a Flúvia tá uma delícia, eu espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu, então aproveita, segue essas arrobas que estão aí na tela em algum lugar, porque toda semana tem papo com alguma mulher sensacional do rolê. Ô Flúvia, vamos de brincadeira agora? Vamos, sempre eu gosto de uma brincadeira. Bom, a gente vive num mundo cercado, repleto de fake news. Então eu vou fazer o seguinte, eu te falo algumas frases e você me diz se aquilo faz sentido pra você ou se é um grande surto coletivo, tá bom? Tá bom. Gorda não é palavrão e magra não é elogio. Sério? Quer discorrer? Você não tem... Fala um pouco do seu livro, eu tô puxando um jabá pra você aqui, menina. Eu sempre pensei isso, gente. Isso pra mim sempre fez perfeito sentido, né? Como que a gente colocou a palavra gorda, o adjetivo gordo como algo pejorativo e como a gente colocou ser magra como algo de elogio. Muitas vezes não, a gente nunca sabe a condição de vida de cada um, né? A gente não sabe a situação de saúde, a gente não sabe a situação de saúde mental das pessoas. Então, atribuir, né, o tamanho do seu corpo a algo positivo ou negativo, porque a gente não sabe a realidade de cada um. É sério ou surto? Já fiz dietas malucas. Surto, total. Nunca fez? Total. Nunca fiz uma dieta na vida. Não sei nem pra onde é que vai. Cássia, que bênção. Eu sou muito... Eu sempre falo, eu sou uma gorda muito chata com comida porque eu não gosto de comer porcaria, né? Eu gosto de uma coisa... Comida de qualidade. Essa coisa de fast food pra mim é totalmente fora da minha praia. Eu não curto nada disso. Sério ou surto? Pessoas gordas não são saudáveis. Surto. Volta direto pro que a gente estava falando antes, né? Como que você pode formar uma opinião, fazer um julgamento perante o que você está vendo externo. Eu sempre fui gorda e meus exames sempre vieram de boa, nunca tive problema de saúde relacionado ao meu peso, nunca tive nenhum tipo de complicação de saúde. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver com o tamanho do seu corpo, né? Eu acho que é muito fácil generalizar, até porque muitas pessoas usam isso como gancho para externalizar o próprio pânico, as fobias, os preconceitos de cada um, né? Então, a internet tá cheio de médico velado, né? Só pro seu bem, a gente quer o seu bem, é só em nome da sua saúde, né? Tem um monte de gente que usa essa máscara linda na internet
e que no fundo são impostas e sempre colocadas como vilificando o ser humano de uma forma descarada, né? Botando as pessoas de um cantinho e botando a faca no pescoço das pessoas para que elas vivam sempre com medo, escondidas, que não busquem ajuda médica, que não tenham desejo de viver, de se vestir, enfim. É sempre uma guerra muito psicológica, muito mais psicológica, né? Sério ou surto? Não gosto quando me chamam de Gisele plus size. Sério? Sério? Seríssimo. Eu acho que eu sempre entendi que a mídia brasileira sentiu essa necessidade, isso veio de uma entrevista lá atrás. Eu estava fotografando em Nova York, um canal de TV brasileiro estava cobrindo e o fotógrafo me descreveu dessa forma, mas muito mais tentando explicar que a mulher brasileira tem uma sensualidade inata, né? As meninas brasileiras estavam estourando lá fora. Enfim, ele falou de uma forma geral, sobre como a mulher brasileira tem essa sensualidade natural, né? E aí a jornalista pegou aquilo e levou, e aquilo virou um emblema, mas eu sempre entendi que a sociedade brasileira como um todo tinha essa necessidade, não havia modelos plus size no Brasil, eu ainda acho que sou a única brasileira a trabalhar internacionalmente, e as pessoas, para validar a minha carreira, sentiram essa necessidade de me associar a uma mulher magra, né? Era tipo, eu não consigo assimilar a informação de uma mulher gorda sendo famosa, sendo capa de revista no mundo todo, então eu vou ligar o nome dela a uma mulher magra para conseguir processar essa informação, né? E isso permaneceu por muito tempo, mas eu a admiro tremendamente, nunca a conheci, mas acho ela uma profissional incrível, mas admiro o meu trabalho no mesmo nível, os meus esforços, eu não diminuo as minhas conquistas, né? Então acho que eu mereço ser reconhecida pelo meu próprio nome. E aí eu queria muito saber de você, eu e todo mundo aqui, qual é o momento que você mais se conecta com a tua beleza? Eu acho que quando eu tô na natureza, eu gosto muito disso, essa coisa da liberdade, né? Eu tô vivendo um momento que é muito importante pra mim, nessa coisa de trabalhar outras questões de liberdade, no sentido de poder ser a hora que eu quero, o que eu quiser, na hora que eu bem entender, expressar o que eu quero. Eu não tenho mais aquelas amarras de trabalho que eu não posso, né? E eu gosto muito dessa coisa de estar na praia, de estar... Eu moro numa fazenda, tem um rio que passa aqui atrás, de sentar lá, de estar com a minha família, de nadar, de sol, onde eu me sinto livre. Eu acho que isso me traz muito esse contexto de me sentir bonita e em paz comigo mesma. Sensacional. Ô, Flúvia, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu carinho de dividir com a gente aqui. Eu adorei. Tomara que você tenha gostado também. Imagina, eu adorei também. Amei. Que bom, então arrasa aí, tomara que a gente se encontre por aí nos backstages da vida, tá bom? Com certeza. Um beijo pra você então. Beijão. Tchau. Uau.